Boa noite, pessoal. Vamos chegar para a primeira semana Gestar Fitness. Essa semana aí cheia de boas informações, de treinos, brindes para gestantes. Tudo para tornar a vida dessas gestantes aí melhor, hein? Para deixar tudo mais leve. O nosso propósito aqui é esse. Olá, pessoal. Boa noite. Eu quero agradecer já a presença de vocês aqui, a presença, os compartilhamentos, as parcerias. Isso tudo é muito bom. Isso já valeu a pena para mim, tá bem? Muito obrigada mesmo, ó. A minha convidada já chegou. Nossa primeira live vai ser uma live com a Nutri, tá? Porque eu quero que vocês tenham aí bastante informação a respeito da alimentação, né? Nós vamos fazer aí um trabalho de treinos. E a alimentação é super importante aí nesse momento da vida da gestante, tá tudo interligado. Então a primeira live eu quis fazer com a Simone, que é nutricionista, doutora no assunto, pesquisadora. Então é uma pessoa que vai trazer muita coisa aí para acrescentar pra gente, tá bom? Então vamos lá, ó. Ela já mandou a solicitação e eu vou aceitar. Da outra vez nós tentamos fazer a live, mas a gente não conseguiu muito não. Foi uma peleja. Ei, Simone! Olá, tudo bem? Tudo bem e Boa você? noite. Boa noite. Tá conseguindo me escutar aí direitinho? Direitinho, tô conseguindo te ver. A internet parece que tá ótima dessa vez. Graças a Deus, né? Nossa, mãe. Simone, quero te agradecer muito, viu, por você ter aceitado o convite, de vir aqui falar um pouquinho pra gente. Ah, eu que agradeço, gente. É sempre um prazer enorme falar sobre esse assunto, um assunto que eu gosto muito, né? E já venho pesquisando há muitos anos. Então, assim, fico muito honrada, Alessandra. Muito obrigada pela confiança, por deixar eu falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho, né, sobre o que eu sei. Enfim, Isso. espero que eu possa acrescentar hoje aqui para vocês, né? Nesse Então, projeto lindo. você pode já começar falando um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho aí nessa área, suas pesquisas, a sua formação. Tá, joia. Então, gente, boa noite. Sejam todas bem-vindas, né? E bem-vindos aí também, se tiver algum homem presente. Bom, eu me chamo Simone. Eu sou nutricionista de formação, né? E o meu TCC, quando eu formei em nutrição, já foi com gestante. Foi um Olha, atendimento. Foi um atendimento de uma unidade lá de Antônio Pereira, né? Que faz parte de Ouro Preto, em que eu acompanhei essas mães no pré-natal e já fui avaliando ali ganho de peso dessas mães, enfim. E começou tudo por aí. E assim, gestação é uma coisa que me agrada muito, desde de nova. Eu já quase, não sei se eu já contei isso aqui, mas eu já quase apanhei uma vez no supermercado, porque quando eu juro, quando eu vejo uma gestante, assim, eu fico, sabe, tipo, assim, maravilhada, olhando, eu acho aham, bonito, eu já penso quando eu estiver as roupas, como que eu vou vestir, sabe? Enfim. é muito E aí, bonito assim, mesmo. e isso, quando aconteceu comigo, que a gestante ficou meio que brava, né, de eu ficar olhando muito, depois que eu comecei a estudar, entender as alterações hormonais, o que que acontece durante o processo todo, É né? muito bonito, mas não é muito fácil. Então, e aí que eu fui falar assim, agora eu entendi o que que aconteceu com ela naquele dia, né? Aham. Enfim. Então já começou isso desde a minha graduação, né? Depois eu fiz uma pós-graduação em Nutrição Humana e Saúde, em que eu continuei esse projeto da minha graduação, também foi voltado para gestantes, aí eu já acompanhei um pouco da história alimentar dessas gestantes lá, né, de Antônio Pereira, enfim. E aí depois eu vim para o meu mestrado, que eu fiz lá na UFOP, em Ouro Preto. E no mestrado eu não trabalhei com gestantes, mas trabalhei com mulheres, né, com o perfil Hum, inflamatório de mulheres obesas e o consumo de açaí, né, o impacto do açaí nessas mulheres. Então, eu já sim. tenho essa trajetória de atendimento da saúde da mulher, né? E agora, por último, no doutorado, né, já vai fazer um mês, eu defendi dia 16 de dezembro,
E eu trabalhei nesses últimos 4 anos, né, e pouco, com gestantes com peso normal, com sobrepeso e gestantes obesas, em que eu Olha, acompanhei essas gestantes no momento do parto. Então, eu coletei, né, durante o parto, fragmentos de tecido adiposo dessas mães, coletei também fragmentos de placenta, sangue periférico dessas mães. E a gente fez também uma genotipagem para analisar a presença, né, de alguns polimorfismos, né, alguns fatores que predispõem tanto a mãe quanto o filho a desenvolver a obesidade. Então, a hum, gente, nesses últimos tempos, o que a gente, né, o que eu tive de resultado no doutorado foi que a gente viu, né, que as mães com obesidade pré-gestacional, elas apresentam um perfil mais pró-inflamatório e isso impacta diretamente lá no sangue da mãe, que vai na placenta, que chega no cordão umbilical e, consequentemente, chega no neonato. Então, os filhos, né, dessas mães com obesidade tiveram uma maior concentração de glicose circulante no sangue, sabe? Então, assim, é o que a gente conseguiu mostrar, né, que tanto esse processo pré-gestacional quanto o que a gente faz durante a gestação vai impactar aí no momento, né, do parto, na hora que o neonato nasce, né? Então foi isso que eu acabei de defender agora, dia ô 16. Simone, e só de você começar aí a falar um pouquinho do seu trabalho, a gente vai percebendo como que é responsabilidade, né? Então, é o que eu falo muito com as mamães, é que eu tenho falado, que eu tenho batido muito na tecla, sabe? Porque para muitas mulheres ainda, para a sociedade, é muito comum a gestante engorda mesmo, né? Ter esse tipo de pensamento. E aí a Sim, gente acaba esquecendo dessa nossa responsabilidade quando a gente vai gestar, né? E sim, dos nossos hábitos nessa gestação, tanto os hábitos alimentares quanto outros hábitos, né? E olha só como que interfere, como que eu gosto de falar assim, que nós somos a primeira casa do nosso filho, né? Então, não dá exatamente. para você simplesmente pensar que, eu vou engravidar e você ficar focada em outras coisas. Igual eu falo muito, gente, o enxoval é muito gostoso de preparar, né? O quartinho. Mas e o que interessa mais ali? Né? O que que você vai dar para o seu filho, né? Você está doando ali os seus genes, né? Para o seu filho. Sim. Então, o que que você está doando de fato que é bom? O que que é melhor do que saúde? Não tem nada melhor que saúde. E se todo mundo pensasse assim, né, vamos dizer assim, a gente já conseguiria já prevenir grande parte das doenças que acometem a gente hoje em dia, né? Essas doenças crônicas aí não transmissíveis, né? A obesidade, diabetes, a hipertensão. Então, isso tudo já conseguiria, a gente já conseguiria minimizar isso, né? Se a gente for pensar o quanto que a gente, que é o papel, né, da gente enquanto gestante, na saúde do novo ser que está se desenvolvendo ali, né? Eu falo assim, o material genético, né, tanto materno quanto paterno, a gente não vai conseguir alterar ele, obviamente. Mas na Uhum. hora que a gente tem ali o processo, né, de fecundação dos dois materiais genéticos ali, né, do espermatozoide, do óvulo, enfim, vai formar um terceiro material genético completamente diferente, né, daquele que foi materno e paterno. E o ambiente ao qual aquelas sucessivas modificações vão acontecendo ali para desenvolver o neonato, ele vai impactar muito nesse processo. Então, se vamos dizer, se a fecundação ela ocorre em um ambiente que está inflamado, que está rico em glicose, que está cheio, né, de substâncias químicas industrializadas, que não tem uma atividade física que vai ajudar, né, a coordenar todo o processo metabólico que está acontecendo ali, ele já vem, vamos dizer assim, com predisposições, né? Porque vai sofrendo alterações desse ambiente e isso vai fazendo um desenvolvimento, né, a longo prazo aí ser prejudicado. Então, por isso que é importante, né, a gente pensar não somente, claro, na gestação, mas nesse momento prévio. Por isso que na chamada eu No até inclusive falei preparo, isso, né? Aí quando no preparo, né?
as tentantes aí já tem que já pensar nisso, né, Simone? A gente vê que a Exato. obesidade é até um empecilho, né? A mulher que ela é obesa, ela tem mais dificuldade para engravidar. Sim, a gente tem Então, alterações importantes aí, às vezes vem associado com uma desnutrição, né? Porque às vezes a mãe ela tá obesa, mas está faltando ali os nutrientes essenciais, né, para o desenvolvimento ali do neonato, principalmente nas primeiras semanas. Então a gente precisa de estar realmente preocupados com isso, né? Eu falo que é justamente a gente se preparar e se aconteceu sem a gente se preparar, é a gente corrigir, né, durante a gestação o que dá para ser feito. Então, por isso que é sim, importante o acompanhamento. Eu falo muito que a gestação também é um período de conscientização, principalmente das mães, né? Que é engraçado que quantas mães que depois que engravidam mudam a alimentação, resolvem fazer uma exatamente. atividade física, né? Então é um momento também de criar novos hábitos. Então eu acho que é Sim. importante assim, já que não fez ou se talvez não fez antes, o ideal é que comece o quanto antes, né? A fazer o quanto Algumas antes. ainda têm muito medo, assim, em relação ao exercício, né? Ah, eu não fazia nada antes. E aí agora, como que eu vou começar a fazer uma atividade se eu, né, se eu estava parada? Ficam com medo. E aí Exato. não tem que ter medo disso, não, né? É partir É. aí para uma alimentação melhor e para uma atividade, um exercício que seja legal. Toda gestante pode fazer algum exercício, né? Mesmo que ela tenha ali alguma complicação, assim, a gente sempre arruma um jeitinho de fazer alguma coisa e entrar aí com essa alimentação já para poder minimizando, né, alguns riscos aí de doenças e até Exato. questão do emocional mesmo, né? Que a gente sabe que o exercício é maravilhoso para isso, mas a alimentação também, né? Uma pessoa que está É. bem nutrida, ela tem um emocional melhor também, né? Ela evita muita Sim, coisa. mais Tem os disposição. alimentos ali que vão ajudar, né? Exatamente. Então, eu penso assim, né? Quando a gente entra nesse período, né, gestacional, por mais que às vezes não estava em um nível de atividade física anterior, por isso que é importante a gente ter os profissionais que acompanhem a gente, né? Igual hoje a gente está falando aqui da atividade física do seu programa, né? A pessoa que entrou na gestação sedentária, é importante que ela procure sim um profissional para acompanhar, né? Tanto nessa parte da atividade física, porque tem que olhar a frequência, né, da atividade, o nível de intensidade da atividade, Intensidade, isso assim mesmo. como também a alimentação. Duração, né? Então, os dois em conjunto é que realmente vão fazer a gente chegar lá no final da gestação, né? Com um produto final de sucesso, né? Vamos dizer assim, com um parto de sucesso mais tranquilo, enfim. Então, eu acho que, na minha visão, a gente está acompanhado durante esse processo aí com os profissionais é de extrema importância aí para as Sim. mães, né? E para os neonatos também. E também, Simone, realmente, né? São os profissionais que vão conscientizar essa gestante e todo mundo que está em volta dessa gestante aí, que está convivendo com ela, né? Que a gente sabe que tem muitas pessoas que dão muitos palpites e às vezes até desencoraja a gestante ali de se alimentar melhor. Fala mesmo, nossa, mas você está restringindo a alimentação agora, na gestação? Que absurdo. Nossa, mas você está fazendo exercício agora? É um absurdo isso. Você está prejudicando seu bebê, né? Então é um trabalho que os profissionais se unem aí, né? Para Uhum. poder conscientizar, na verdade, a sociedade. Todo mundo que vai estar perto daquela gestante. Né? Eu acho que aí a gente já começa a mudar. É verdade. E aproveitar esse gancho, né? Que a gente está mais predisposto a mudar mesmo nesse momento, né? E eu acho que uma das coisas que a gente tem que começar a quebrar bastante é essa questão desses mitos, né? Que envolvem aí a gestação, principalmente, né? Então, o que eu não posso comer de jeito nenhum, eu não posso fazer atividade física, eu não posso, né? Sei lá, fazer uma caminhada, carregar determinadas coisas, fica parecendo que a mãe tem que Tá ficar ali, né, doente? vamos dizer assim, deitada, Tá sedentária e só parecendo que comendo fica para parecendo que dois, né? gravidez é doença, né? Mas é engraçado, Exatamente. né? Porque para isso você não pode. Mas para comer para dois, a gente não escuta muito isso, né?
Ah, não, que isso? Muito, Você né? tá podendo, você tá comendo para dois, e a gente sabe que isso não existe, né, Simone? É verdade. Então, gente, a gente já começa por aí, né? Desmistificando esse mito aí de comer para dois, tá? Com relação à alimentação, né? A alimentação da gestante, ela tem que estar o mais natural possível, né? E em questão de energia, de quantidade calórica mesmo, vai girar em torno de 300 calorias por dia que a gestante deve consumir a mais no momento, né? Lá desde o primeiro trimestre. O que são essas 300 calorias? Nada, quase, né? Se a gente for olhar, as 300 calorias é tipo, Ai, vou um colocar pãozinho bem a mais, básico. dois Um pãezinhos a pão, mais. um pão com ovo e um copo, assim, de leite, né? De leite com, enfim, com alguma outra coisa junto. Então, uma fruta, por exemplo, é basicamente isso. Então, é como se fosse um lanche a mais ali no dia a dia, né, da gestante, que é o que ela precisa de quantidade calórica ali, né, no decorrer da gestação. E aí já vem essa questão, né? Tem que comer para dois, então a gente acha que agora tem que ser dois pães, né? Dois pratos na hora do almoço, né? Dois cafés da tarde, enfim, e não tem isso. Então, eu acho que é por isso que a gente vê muito, né? Durante a gestação, as mães ganhando muito peso em relação a isso. É fisiológico, é normal aumentar, sim, né? A fome fisiológica mesmo da barriga roncar, porque nesse Aham, período tá tendo, né, com alterações certeza, ela ronca hormonais mesmo. ali. Oi? Ela ronca mesmo. Tá tendo alterações hormonais ali, um aumento do nível de progesterona, que é um dos hormônios que aumenta muito a sensibilidade à insulina. Então, faz com que a gente tenha fome mais rapidamente. Então, isso é comum, é normal de acontecer. E normalmente essa fome, ela vem muito relacionada a carboidrato, porque se aumenta, né, vamos dizer assim, a fome, vem aquela necessidade assim, pá, momentânea de alguma coisa de energia rápida, né? Então carboidrato simples. Então vem aquelas mães, eu tenho desejo com macarrão, com doce, com batata, com produtos industrializados, né? Enfim, mas é essa necessidade aí fisiológica do corpo. É óbvio que vem essa vontade, o que a gente vai fazer? Vai comer, né? Vai deixar, vamos deixar se levar por essa vontade aí? Não, a gente pode consumir os carboidratos, eles sim são extremamente importantes, a gente precisa disso no momento da gestação, porque está Uhum. desenvolvendo um novo ser, precisa de energia, mas a gente pode escolher o tipo de carboidrato. Então é aí que vem, né, a diferenciação aí. Então a gente vai consumir, por exemplo, né, carboidratos aí complexos. Então, por exemplo, os integrais, né, dá preferência à aveia, um pão integral, dá preferência aí às hortaliças, né? Então, por exemplo, a mandioca, inhame, né, batata doce, enfim, dentro dessa questão aí para a gente não ir diretamente para aqueles refinados, né? Sim. Pão E branco, lembrando né? que até isso tem que ser com moderação, né, Simone? Sim, aí vem a questão da gente fazer essa distribuição, né, desses nutrientes. E o que é importante a gente lembrar? Às vezes, no primeiro trimestre, né, os 3 primeiros meses, acontece muito das mães, ao contrário de ter fome, né, perderem a fome, inclusive até emagrecerem nos 3 primeiros meses, né? Isso é uma alteração também fisiológica aí do corpo, porque os 3 primeiros meses é um momento de maior importância do desenvolvimento do feto. Então, o nosso organismo, ele automaticamente, ele começa a se proteger contra possíveis, né, alimentos que possam ali prejudicar o desenvolvimento do feto. Então, é E até muito a legal. falta do alimento, né? Como se fosse ali um preparo de uma reserva, Exatamente. né? E aí, o que acontece? Às vezes vem o enjoo, né? Vem as náuseas, a mãe não consegue alimentar, né? Ou tem receio de alguns alimentos, acontece muito de olhar determinados alimentos e o estômago já rejeitar, né? E isso como um fator protetor mesmo nesse primeiro trimestre. E aí, em contrapartida, quando passa desse período, né, do segundo trimestre para frente, aí já vem aquela fome de leão.
Por quê? As alterações primordiais de desenvolvimento do neonato já aconteceu. Então, basicamente, ali no primeiro trimestre, né, tubo neural, os órgãos principais já se desenvolveram e agora eles precisam de terminar o desenvolvimento. Então, vai estruturar ali massa óssea, tecido muscular, o próprio tecido adiposo do neonato, e aí precisa de Uhum. energia, né? E aí vem essa vontade aí de ter maior quantidade de alimento. Então, o que a gente tem que fazer é justamente fazer essa distribuição ideal desses nutrientes aí, né, durante esses períodos. Então, por exemplo, o carboidrato, ele é bem-vindo? Sim, a gente vai dar prioridade para aqueles complexos. Mas a gente Aham. precisa muito também das fontes de proteína, né? Eu falo que proteína está no nosso corpo inteiro, né? Desde o Uhum. cabelo até na unha do dedinho do pé, tanto É. da mãe quanto do neonato. Então, toda refeição, a gente fazer uma refeição equilibrada, né? Com Exatamente. carboidrato, com proteína, com gorduras boas. A gente precisa do azeite, a gente precisa das castanhas, a gente precisa do coco, né? Porque são alimentos que, na hora que eles estiverem bem distribuídos, eles vão favorecer esse desenvolvimento aí, né, mais adequado do neonato. Fora para o metabolismo materno, né? Porque para a mãe está acontecendo uma alteração enorme no corpo dela durante esses seis Uhum. meses. Então, essas alterações hormonais, por exemplo, bioquímicas, elas podem gerar alterações mais severas, como, por exemplo, a diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia, né, a eclâmpsia. Então, se a gente não entrar com uma adequação, né, da alimentação nesse período, a gente pode, inclusive, colocar essa mãe a uma susceptibilidade maior aí, tanto na gestação para essas doenças, quanto pós também. Quantas mães, né, Entendi. que desenvolvem a diabetes na gestação e permanecem diabéticas depois, né? E a Então é muito alimentação importante. é o principal fator do Oi? diabetes? A alimentação é o principal fator ou tem algum outro fator que mesmo que eu me alimente bem, que eu faça bem os exercícios e ainda assim eu tenho essa predisposição a ter o diabetes gestacional? Então, a gente tem, sim, igual esses polimorfismos que eu avaliei, por exemplo, no meu doutorado, eles são fatores genéticos, né, que predispõem, sim, a mãe ou o neonato ao desenvolvimento de obesidade, de diabetes, né, de hipertensão, enfim. Mas o que a gente hoje em dia realmente a gente demonstra, né, é que às vezes você nasce com essa predisposição genética, mas se você tiver uma alimentação equilibrada, uma atividade física rotineira, você não desenvolve essas doenças. Então eu falo que o fator genético ele predispõe, mas ele não é taxativo. Se você contribuir com um estilo de vida saudável, você não desenvolve, É, tá? eu te Então falo eu porque costumo eu. Pode falar, pode terminar. Então, eu costumo falar assim, eu acho que a nossa junção aqui hoje, né, uma nutricionista e uma educadora física, é o casal perfeito para a situação. Porque, por exemplo, a diabetes gestacional tem muito a ver com a alimentação. A gente pode regular, sim, né, pela alimentação, mas a prática da atividade física é que vai ajudar o corpo a usar aquele carboidrato que está ali sobrando, a fazer com que essa quantidade de carboidrato que está lá sobrando no sangue consiga entrar para a célula e gerar energia. Então, isso quem faz é atividade física. E o que a gente Inclusive faz as enquanto atividades, é os controlar esse exercícios de consumo. força, os exercícios de força, eles ajudam muito aí nessa quebra aí. Muito, muito. E aí não tem alta intensidade, né? Então a gente consegue controlar e mexer com os músculos ali, favorecer essa maior sensibilidade aí e, consequentemente, prevenir essas doenças aí. Então, por isso que eu acho que é importante ter a união das duas coisas, porque a gente tem resultados bem melhores, né? Sim, sim, eu tiro base por mim. Por quê? Na minha primeira gestação, eu fiquei pré-diabética. E eu achei aquilo assim. Eu falei, gente, mas eu tô alimentando bem até. E não estava comendo tanto, estava tentando maneirar ali. E atividade física, direitinho, né? Porque eu dei aula até 10 dias antes de ter o neném. Então, era uma Eu lembro. atividade, uma boa atividade, né?
Então, além das Uhum. aulas, eu fazia caminhada, eu fazia uma musculação também. E eu acho que o que me salvou mesmo de não desenvolver o diabetes gestacional foi isso. Foi essa atividade, né? É. E junto com a alimentação, claro. Então, assim, se Sim, eu tivesse outros hábitos, eu com certeza eu teria desenvolvido um diabetes gestacional, assim como algumas mulheres da minha família desenvolveram, que tem, que é totalmente, tem um estilo de vida totalmente diferente do meu. exatamente. E isso é o que eu sempre falo, né? Eu ia dar um exemplo aqui, no caso dos polimorfismos, né, da genética, por exemplo. Quando eu comecei a estudar, né, as mães e os neonatos que eu acompanhei, eu tinha mães, por exemplo, que tinham o polimorfismo, né, que chama FTO, o gene, né, que tem essa alteração, e elas não eram obesas. Ou seja, elas apresentavam a predisposição genética para obesidade, mas não eram obesas. Assim como eu tenho, né, tinha também as mães que não tinham esse polimorfismo e que não eram, e que eram obesas, aliás. Da mesma forma que eu vi isso nos neonatos também. Então, assim, eu falo que o que vai impactar, gente, é o ambiente, sabe? Quando a gente fala que a gente tem um ambiente obesogênico, que eu acho que é isso que acontece numa gestação, por exemplo, com a mãe que já está sedentária, com uma alimentação desregulada, e ela já está ganhando peso de maneira inadequado, então o ambiente metabólico dela ali já está um ambiente obesogênico. Então, aquele neonato, ele já vem sendo desenvolvido feto em um ambiente completamente adverso, né? E quando ele nasce, o organismo dele está acostumado a receber, vamos dizer assim, energia prontamente, fácil, disponível ali em quantidade muito grande, né? Então, isso faz com que alterações ali no organismo daquele neonato leve ele a desenvolver isso também a longo prazo, né? É Uhum. óbvio que se a gente conseguir controlar a alimentação, fazer com que ele faça uma atividade física, a gente consegue reverter isso. Com Mas quantas certeza. vezes que o ambiente, né, materno, igual você falou ali antes, de onde ele está sendo criado, tá todo mundo com uma alimentação adversa, todo mundo sedentário, então possivelmente ele vai vir a acompanhar esse estilo de vida, né? Que Sim. está sendo imposto ali. Então, por isso que eu acho que é importante a gente fazer esse período da gestação como um período de reflexão mesmo, né? O que, que eu posso melhorar, o que, que eu posso implantar de novos hábitos. Eu acho que quando a gente fala dieta, parece que é aquela coisa assim, bom, pelo menos eu sempre fui assim, né? Falava dieta, já entrava em depressão. Falava assim, vai Uhum. mudar minha vida inteira. E eu acho que Já não é vou isso. perder o prazer de comer, né? Eu acho que é mais o incorporar, sabe? Tipo assim, o que, que eu posso acrescentar de melhor na minha alimentação que eu tenho hoje, né? Então, eu acho que a gente pensando dessa forma, eu como uma fruta, eu vou passar a comer duas, né? Eu tô comendo pouca quantidade de proteína, vou fazer uma refeição com proteína agora, né? Então, enfim, a gente vai começando a melhorar a qualidade. Eu acho que a gente pensando desse jeito, a gente consegue inserir novos hábitos, né? E que vão permanecer, não é mesmo? Da Sim. mesma forma para atividade física, né? Para quem não faz nada, começa uma vez por semana, duas vezes. Quando a gente vê, a gente já tá com o hábito Devagar, aí, né? Para se sentir mais né? confiante, porque eu acho que as Exatamente. pessoas acabam ficando com medo, né? Tanto do Exatamente. exercício quanto de mudar um pouco a alimentação, de reduzir alguma coisa. Aí a pessoa às vezes pensa, mas será que é a hora para isso? Né? E às vezes é a hora, sim. A hora é aquela mesmo, porque se você já vai ter uma gestação assim nessas condições que você falou, com certeza o seu filho vai estar num ambiente, né, de sedentarismo mesmo. E o que vai ser? Uma criança, às vezes, gordinha, né? Uma É, criança obesa. E aí começam os problemas, né? Começa já na gestação esses é problemas. verdade. E aí eu queria É que você verdade. falasse um pouquinho para a gente, Simone, do que você acha assim que é muito importante descobrir que eu estou grávida. O que é importante eu acrescentar na alimentação ou às vezes eu tirar da minha alimentação, não falando mais em excessos. Uhum, sim. Então, gente, a gente tem alguns nutrientes, né, que eu falo que são muito importantes, principalmente no primeiro trimestre, né? Para quem conseguiu, né, vamos dizer assim,
descobrir a gestação ainda nos 3 primeiros meses, né? Eu acho que é importante a gente focar naqueles alimentos que são fonte de ácido fólico, né? Como, por exemplo, os folhosos, verde escuro, né? Então, a gente dá preferência para esses alimentos, colocá-los, né, na nossa rotina. Então, acho que faz parte a gente fazer, tipo, um suco verde, sabe? Aumentar a quantidade de salada, né? Então, uma alface, coloca um espinafre junto, né? Enfim, a gente aumentar esses alimentos fontes aí de ácido fólico. A vitamina A também é muito importante, tá? No primeiro trimestre aí, principalmente para o desenvolvimento da acuidade visual, tá? Do neonato. Então a gente pode colocar aí abóbora, né? Colocar inserido no dia a dia sementes, semente de abóbora, semente de girassol, semente de gergelim, né? São importantes fontes aí de vitamina A. É muito importante também a gente dar prioridade para os alimentos que são ricos em ferro. É normal no primeiro trimestre e mesmo ao longo da gestação, as mães desenvolverem uma anemia fisiológica, né? Ótimo você falar disso. E isso muito relacionado porque antes ela tinha uma reserva de ferro para um corpo só, né? Agora ela tem que dividir em dois. Então, nesse momento de formação do novo ser, a gente tem um requerimento maior de ferro. Então, a gente precisa de se atentar para esses alimentos aí, fontes de ferro, né? Então, a gente tem, obviamente, aí as carnes, né? Em especial as carnes vermelhas. É muito importante que a gente faça o uso, né? Daquelas leguminosas que também são ricas em ferro, né? Não somente os produtos de origem animal, mas os vegetais também. Então, esses folhosos verde escuro são ricos em ferro. A gente vê lentilha, grão de bico, né? Também são grandes fontes. Mas esses aí, de origem vegetal, é muito importante que a gente concilie esses alimentos com algum alimento fonte de vitamina C. Então, vocês já devem ter ouvido, né? Não sei falar, às vezes a prescrição é assim, ó, faz o almoço, né? Bem colorido, bem diversificado, e depois do almoço a gente coloca uma fonte ali, né? De ou uma laranja, uma tangerina, ou um suco de limão junto, alguma coisa que tenha vitamina C para aumentar a absorção desse ferro, tá? Então, é muito importante colocar esses alimentos aí durante a gestação. E aqueles também fontes de cálcio, né? Por exemplo, vai formar ali agora um ser que precisa de toda a estrutura óssea. E a gente sabe que o cálcio, né, faz parte dessa estrutura óssea. Então, a gente precisa de colocar mesmo durante a gestação, ficar ali, né, de olho. Ó, eu tenho que consumir minha quantidade de cálcio ideal por dia. Então, dá prioridade para os leites, né? Os produtos derivados do leite. Em especial, aí, eu reforço muito o iogurte, né? Mas não aqueles adoçados, açucarados, mas o iogurte integral, né? E o leite, leite de vaca? Tem que ser o leite de vaca? Para ter uma quantidade maior de cálcio, ele vai favorecer um aumento aí na disponibilidade de cálcio. Porque a gente fala assim, leite, existem os leites vegetais, que tem também cálcio, mas não da mesma forma que o leite de vaca, né, no caso. Então, se a pessoa tiver intolerância ao leite de vaca, pode fazer o uso de outros animais, né? Mas, no caso, o de vaca eu acho que é o mais comum, né? E quem tiver, por exemplo, intolerância, pode optar aí para o sem lactose, né? Que aí já ajuda também nessa questão. Diminui um pouquinho, né, a quantidade de cálcio, mas já ajuda. Então, eu acho que você acha... Pode falar. Não, pode. Pode falar. O que você acha interessante tirar dessa alimentação? Então, o que é bom evitar, né, gente? Eu falo que os industrializados, embutidos, né? Então, tipo, salsicha, presunto, salame, né? Aqueles queijos processados, né? Tipo, vou dar um nome aqui, um polenguinho, né? Da vida. Tudo que a gente olhar na lista de ingredientes, que tiver muitos ingredientes e nomes muito diferentes, sabe? É bom a gente evitar, tá? Então, principalmente, esses embutidos têm uma quantidade muito grande de sódio, né? E de aditivos químicos. Então, isso são substâncias estranhas para o nosso corpo. O sódio pode predispor a mãe a desenvolver a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, né? Aumentar a pressão arterial.
Então é importante reduzir. Esses aditivos químicos, eles são compostos não naturais, né? O nome já fala, aditivo químico, conservante. Então imagina, né, a gente colocar ali esse novo ser em contato, né, com esses aditivos estranhos ali e um ser que está se desenvolvendo completamente ali indefeso. Então acho que é importante a gente minimizar isso, né? A gente tem alguns alimentos que são questionados aí, como por exemplo o uso do café, né, por causa da cafeína. Não tem Ai, ai, estudos. ai, essa é a A dificuldade da Alessandra esse vida. café na gestação. Nossa, Ai, meu mãe. Deus. Mas a gente não tem ainda estudo, né? Tem até alguém perguntando aqui, a Dai Tavares, né? Tá perguntando se pode ou não tomar café, né? O que que Parou de acontece? aparecer para mim as atualizações aqui, peraí. Ah, Ah, então, com sim, ó. relação ao café, a gente ainda não tem, né, nenhum estudo científico que demonstre a quantidade aceitável de cafeína e café, né, especificamente, que cause ou não algum efeito, né, prejudicial tanto para a mãe quanto para o neonato. Então, em função disso, a orientação, né, é que a gente reduza ao máximo possível ou até mesmo não consumir esses alimentos fontes de cafeína, tá? Então, eu costumo dizer que não é somente o café, né? Mas eu falo assim, é aquilo que a gente falou. Vamos supor aquela mãe, tipo assim, uma mãe que eu conheci na gestação, que gostava muito de café, né? Ai, meu Deus do céu, e gosta Gosta até ainda, hoje, né, de café. amamentando. O menino não toma, Então, ele toma café com leite. nossa. Então, o que que acontece? A gente trabalhou por questão de reduzir, né? Ou fazer o uso do café descafeinado, colocar metade, metade, né? Alguma coisa do tipo para a gente reduzir. Se possível, realmente eliminar, tá, gente? Como a gente não tem estudos, cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente, então a gente não consegue falar se uma xícara, 2 xícaras ou 3 por dia vai ou não causar algum efeito adverso. Então, por isso que eu acho que é importante, nesse sentido, a gente não fazer o uso, se possível, tá? Então, não somente o café, mas os alimentos também que têm a cafeína, como chá verde, né? A gente, às vezes, escuta muito as mães perguntarem, né? Se pode fazer o uso dos chás. Então, acho que é importante a gente priorizar aqui o chá verde por causa dessa questão dele ter a cafeína. E além disso, o chá verde também, ele possui, né, assim como outros chás, né, tipo o chá de cavalinha, o chá de erva cidreira, o chá de camomila, que parece ser Nossa, o aqueles chá de chazinhos assim, camomila foi a decepção para mim. né? Parece aqueles chazinhos assim inofensivos, né? É porque o que a gente vê é isso mesmo, o que a gente pensa, ah, um chazinho é sempre bom, né? E aí é muita Exato. gente que fala que toma chá de camomila, chá de erva cidreira, e eu não sabia, não consegui eliminar, Sim. reduzi muita quantidade. Comecei a tomar leite junto, a Camila. Ei, Camila, gravidinha linda. Não tinha o Ah, muito hábito. bem. Ô, Camila, Então é começou a difícil reduzir, né, mesmo. Eu Camila? comprei aqui o café descafeinado. Vai começando já, Sim, que eu comprei exato, aqui o Camila. Faça descafeinado e eu aí, tô na luta. Aí eu vou fazendo um e faço mistura. outro. Exatamente. Já no caso da Camila, que ela já falou que já reduziu bastante, né? Eu acho que agora você já pode começar aí colocando o descafeinado misturado com o cafeinado. Então você já vai fazer meio a meio ali. Então você vai conseguir reduzir mais ainda, né? Então eu acho que a gente ir realmente tendendo a reduzir bastante, tá? Eu acho que é importante isso aí. Ô, gente, acabou que agora que eu comecei a ver as perguntas, tá? Se tiver alguém tiver feito alguma pergunta Se antes, quiser né, e colocar quiser também postar aqui de na caixinha novo. de perguntas também, tem um pontinho de Ah, interrogação aqui, ó. uhum. Mas aí, voltando ao que eu estava falando dos chás, né? Esses chás, eles parecem, né, inofensivos aí, mas nesse período da gestação é importante a gente realmente limitar o consumo deles, tá? Por quê, gente? Esses chás que eu acabei de falar, né, camomila, erva doce, chá verde, chá de sene, acontece muito das mães no final da gestação apresentarem constipação intestinal, é muito normal acontecer isso.
E a gente vê as mães, às vezes, optando pelos chás, né? Tipo o chá de Sene, que acaba favorecendo aí o peristaltismo aí intestinal e fazendo a melhora intestinal. Mas não é recomendado fazer o uso deles, tá, gente? Por quê? O período gestacional, ele é um período que mexe muito com o sistema imunológico da mãe, com o perfil inflamatório da mãe. Então é muito engraçado que assim, no início da gestação, a mãe tem uma supressão do sistema imunológico dela. Para quê? Para ela não rejeitar o neonato, né? O feto que está desenvolvendo ali. Então o sistema imune dela cai para que ela consiga segurar o feto. Já no final da gestação, né, entrando no terceiro, no finalzinho do terceiro trimestre, é ao contrário. Ela já precisa de aumentar o perfil inflamatório para ela expulsar o neonato. Então, quando chega no final da gestação, o perfil imunológico da mãe tá pró-inflamatório tá aumentado. Então, se a gente entra com esses chás que são riquíssimos aí, né, em substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes, a gente pode acabar atrapalhando esse efeito fisiológico aí da gestação. Então, por isso que não é adequado a gente fazer o uso, né, deles. É óbvio que, se eu tomar uma xícara de chá de camomila, por exemplo, vai atrapalhar minha gestação? Não, né, gente? Se for uma coisa esporádica, né, vamos dizer assim, não ser rotineiro e uma quantidade baixa, também já tem estudos que demonstram que não vão causar efeito. Ao contrário de que tem gente que, por exemplo, né, vai tomar chá, 1 litro de chá, igual fazia-se isso, né, para desintoxicar 1 litro de chá por dia, todos os dias. Aí não é recomendado, tá? Mas e ainda tem aquelas mães que costumam inchar também, né? Não é só o intestino. Às vezes incha muito, né? E aí vai tomar um chá para desinchar. Exatamente. Mas esse período que há muita não retenção... é o período, não é para isso. Mas aí o que a gente faz? Nesse período que tem muita retenção hídrica, tá, gente? O importante é tomar água. Hidratação é água, né? Então é melhor... E exercício físico. Sim, sim, porque ajuda a eliminar, com certeza, diminuir o inchaço, tá? Deixa eu Com ver aqui, certeza. Alessandra. Não tem outro remédio, não tem. O pessoal perguntou aqui, ó, de chocolate, que é também cafeína, o chocolate também é o mesmo esquema do café, tá? A gente não tem, assim, estudos também que já batem o martelo em relação à quantidade. Mas o que a gente tem é a questão mesmo da moderação, é o que a gente coloca, né? É justamente a gente usar a moderação e, óbvio, né, gente, melhorar a qualidade do chocolate que a gente estiver consumindo, né? Então, por exemplo, se a gente puder optar, né, pelo chocolate amargo, que já vai tendenciar a gente a comer uma quantidade menor, que é normal, ninguém consegue pegar uma barra de chocolate 85% e comer ela toda, né? É muito difícil. Isso aí tem gente que consegue. Do 85, olha só. Sim, aqueles chocolates que tem, né? Esses industrializados mesmo, que faz às vezes do Nescau, do Toddy, que fala que é low sugar, né? O que você acha deles? Gente, industrializados, você já falou, vem muito... Mais industrializado ainda, né? Industrializados, e tem uma outra coisa. Esses produtos que vêm, tipo assim, low açúcar, né? Ou não, zero açúcar, e eles são docinhos, eles vêm adoçados com adoçante, né? E a gente também tem, durante a gestação, essa questão do não uso dos adoçantes, principalmente artificiais, tá? Então, eu acho que é importante a gente olhar, né, na lista de ingredientes qual que é o tipo de adoçante que está sendo usado ali. Porque se tirou o açúcar normal, adoçou com alguma outra coisa, né? E aí pode ser um aspartame, sacarina. Então, esses adoçantes à base, né, dessas substâncias, eles não são recomendados. Inclusive, realmente, eu particularmente acho melhor não consumir, tá? Então, e sejam aqueles industrializados também, às vezes naturais, que vêm com alguns conservantes. O importante realmente é reduzir mesmo nesse período, tá? Entendi. Então, tá com saudade da ginástica. Amanhã tem ginástica, Sabrina. Aí você pode fazer, tá?
Eu vi uma pergunta aqui que foi alguém que perguntou de suplementos, né? Suplementos, O creatina, whey, BCAA, glutamina, né? whey, BCA. Uhum. Então, vou falar aqui isolado, né? O whey protein pode fazer o uso sim, tá, gente? Inclusive, recomendo, porque durante a gestação a gente precisa de bater essa quantidade de proteína, né? Que a mãe e o feto precisa. E às vezes nem sempre é fácil a gente bater essa quantidade de proteína ideal, né? Para gestante, a gente coloca um mínimo de 60 gramas de proteína por dia, ou então 1 grama por quilo de peso da mãe, tá? Então, normalmente, esses 60 gramas, né? Vou dar um exemplo para vocês. 100 gramas de bife de frango, por exemplo, tem 25 gramas de proteína. Então, você imagina, né? Então, no almoço, você come 25 gramas se você consumir esses 100 gramas de peito de frango, tá? De bife de peito de frango. Agora, você tem ainda, né? No restante do dia, tem que distribuir, né? Essas proteínas aí no restante do dia. Então, às vezes, a gente não acaba não batendo essa meta. Então, a gente usa muito o whey protein, né? Esses suplementos, para ajudar a bater essa meta. Então, aquelas mães que estão no primeiro trimestre, às vezes estão com náusea, com enjoo, não estão conseguindo consumir muita quantidade de alimento, esses Olha, suplementos, eles são importantes sim, tá? E ajudam. Então, por exemplo, café da tarde, né? Eu falo muito que café da tarde e café da manhã, a gente acaba consumindo menos proteína do que nas grandes refeições, né? Almoço e jantar. Então, eu acho que é uma boa opção, sim, incluir, né, um scoop de whey, por exemplo, lá no café da tarde, se não tiver nenhuma outra fonte de proteína, né? Para que a gente consiga bater essas foi a quantidades Divina aí Lu que diárias. perguntou, a Divina Lu Store que perguntou. E aí tem também, inclusive, uns wheys que são veganos, não tem? Que Sim, ela tem falou ali sim. que ela é vegana, ela é vegetariana, ó. Sim, tem sim. A gente tem o whey, né? Que é a base da proteína da ervilha, que é o que eu mais recomendo, tá, gente? Porque a gente sabe que soja também é rica em proteína, Da mas proteína a gente da. tem essa questão da transgênica, né? Então, em função disso, eu recomendo que vocês olhem, né, para poder comprar aí o whey que seja com a proteína aí vegetal, né? Principalmente aí a base da ervilha, por exemplo, A tá? base da ervilha, que interessante. E tem alguma marca, Simone, que você acha assim, olha, compra essa que é boa, que você indica? Ó, eu uso e eu recomendo a Vitafor, que eu gosto muito, tá? E da Essential também, porque são matérias-primas que são realmente fiscalizadas, sabe? A gente sabe a procedência, né? Vamos dizer assim. Então, eu gosto muito. E fora sabor também, tá? O da Vitafor, assim, o whey protein da Vitafor, pra mim, eu acho que dá pra comer ele sozinho. Ele é muito gostoso, sabe? Ah, Então, eu acho que isso ajuda muito, é muito palatável, né? Então, acho que ajuda bastante também nesse período aí, tá? Então, é importante, com relação à creatina, né? A creatina, por muito tempo, foi um suplemento, assim, extremamente condenado, né? Todo mundo, vai dar problema renal, e né? eu tenho Enfim. receio aí, tinha, né, depois que a gente conversou, mas eu tinha muito receio ainda. E hoje, conversando com uma mãezinha na academia que está amamentando, ela também falou a mesma coisa. Então, a gente, né, por muito tempo foi visto mesmo como. Sim, foi muito condenada, né, por muito tempo. E hoje a gente usa a creatina, né, não somente mais para quem faz atividade física, é até o contrário, a gente está usando muito creatina para quem tem, por exemplo, diabetes, porque aumenta a sensibilidade ali da insulina, né, e ajuda a controlar os índices glicêmicos ali. Então, fora, né, questão de aumentar a disponibilidade de energia para os neurônios, então está muito associado a uma melhora da memória, do poder cognitivo. Então, enfim, Eu comecei a tomar também, porque é um suplemento que vale a pena fazer o uso, sabe? Então, acho assim, entre os suplementos, né, todos no geral, eu acho que os que valem a pena nesse período gestacional, o whey protein, a creatina pode fazer o uso também, tá? E o essa ômega 3. questão de sobrecarga renal, você acha que tem que fazer, usar a Então, creatina, mas tem que ingerir mais água?
dosagem que a gente recomenda, né, que é 3 a 5 gramas por dia, não vai sobrecarregar o sistema Aí, renal, Jussara, tá, a gente? Jussara perguntou como consumir. Olha só, a Simone Ah, já tá então, falando aí, ó. a Geralmente Jussara. ele vem com dosador, né, Simone? Vem um dosador que normalmente dá 3 a 5 gramas por dia, tá? Então, o interessante, né, é fazer justamente esse uso moderado, né? Porque vamos dizer assim, tem pessoas, né, que fazem uso assim, superdoses, né, para ver um resultado maior e mais rápido. E aí, junta com baixo consumo de água, com uma alimentação desregulada, e aí ficou a culpa na creatina, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente equilibrar, tá? Mas nessa dosagem aí de 3, 5 gramas, não tem estudos que demonstrem comprometimento aí renal em relação a ela, não, E tá? qual que seria o melhor horário? Porque assim, a gente sabe que gestante não acorda muito legal, né? Acorda com um pouco Não. de enjoo. Então, eu comecei a tomar ela agora e eu tomo naquele shot. Coloco Uhum, no shot com glutamina, com açafrão, com própolis e tomo ali antes do sim. café. Mas na gestação eu Uhum. não conseguia, não. Era muito difícil A para mim. vantagem da creatina é que não precisa de ter um horário específico, não, tá? A hora que vocês, vamos dizer assim, lembrar e conseguir incorporar na rotina, é aquele momento mesmo e pronto. É óbvio que, por exemplo, já tem estudos que demonstram que quando a gente consome a creatina junto com o alimento fonte de carboidrato, a absorção dela é mais rápida, é potencializada, tá? Mas eu não vejo sentido ficar fazendo isso, sendo que se você já tem a rotina de tomar todos os dias, independentemente do horário, o resultado dela vai vir, né? Porque na verdade a gente cria um estoque, né? A gente vai fazendo reservas, né? Do estoque de creatina à medida que a gente vai tomando. Então, em função disso, eu acho que é só manter a rotina mesmo. O horário é independente. Então, por exemplo, eu também tomo no shot, mas tem dia que eu esqueço, aí eu vou tomar de noite, eu tomo no pós-treino, às vezes no pré-treino, e aí vai. O importante é Ah, tá. criar, Não tem o horário entendeu? certo, então, né? Não, não tem. A vantagem dela é isso aí, pode ser qualquer horário. A hora que lembrar, tá valendo, tá, gente? Entendi. A O glutamina. importante é uma das coisas que eu oriento a questão da creatina é não aquecer. Teve até uma vez um paciente que me perguntou se podia colocar em alguma preparação, sabe? Tipo assim, igual a gente costuma fazer mingau de aveia, sei lá, coloca o whey protein no mingau de aveia e joga a creatina lá dentro. Já a creatina eu já não aconselharia fazer o aquecimento dela, porque como é uma proteína, acredito que ela vai desnaturar e pode perder a conformação natural dela, tá? Então, Aí, em no relação caso do whey, também não é legal aquecer? o whey não tem problema, porque o whey, o que vai acontecer? Ele, na verdade, quando ele for quebrado, vão ser vários aminoácidos que serão liberados ali, né? Então, depende muito de qual que é o objetivo do paciente em estar tomando o whey. Se for, por exemplo, né, igual no caso das gestantes, só para bater a quantidade de proteína diária, não tem problema de fazer o uso dele junto com qualquer outro alimento, se aquecer ou não, não tem problema. Agora, quando, por exemplo, é para um atleta, né, que precisa de uma recuperação muscular mais rápida, aí eu já não recomendo nem misturar com outro alimento e nem, por exemplo, aquecer ele, porque daí você já muda a conformação dele ali, tá? Mas aí isso aí é muito Entendi. variável, depende muito do objetivo de cada paciente, né? No caso aqui para as gestantes, não. Tô vendo aqui que o pessoal tá perguntando da glutamina, né? Então, gente, a glutamina também é, né, um aminoácido que é extremamente importante, sim, para nossa saúde, principalmente saúde intestinal, né? Que é uma das coisas que eu costumo falar, a microbiota, né, materna, intestinal, é extremamente importante durante a gestação. E aí, o whey protein, por exemplo, ele já vem com esses acréscimos aí, tem glutamina, tem BCAA. Então, quem já fizer o uso do whey, eu acho que não vale a pena ainda, não precisa, né, vamos dizer assim, de entrar com mais essa suplementação. E o outro diferencial é que a glutamina, se a gente tiver uma alimentação bem equilibrada, né, vamos dizer assim, com várias opções de proteína no decorrer do dia, eu não vejo sentido de entrar com a suplementação dela, não, porque é fácil da gente conseguir alcançar, né, as necessidades dela aí diária, tá?
Então, eu acho assim, entre tomar glutamina e whey, eu acho que eu preferia que fosse o whey, porque a gente vai ter um leque maior de aminoácidos ali do que somente a glutamina unicamente e exclusivamente ali, tá? A não ser aquela mãe, igual a gente falou, né? Que esteja com disbiose, já vai entrar na gestação já com o intestino todo desregulado, no final da gestação tá com muita constipação, a gente tá vendo ela muito inflamada. Aí a gente entra com essa estratégia aí, tá? Por isso que é importante, gente, ter o acompanhamento para saber, Com certeza, com né, que a gente vai certeza. entrar em cada coisas dessas aí, né? Sim. Na minha primeira gestação eu tinha muito receio. Muito receio. Aí na segunda eu já fiz um acompanhamento e algumas coisas eu cheguei a tomar, mas assim, sempre tem alguém que vem perguntar: "Ah, qual whey você acha que eu tomo?" Aí eu fico assim, não sei, porque eu não entendo muito, eu não sou de tomar muito. Mas agora eu tô sentindo essa necessidade, inclusive a creatina que eu comecei a tomar há pouco tempo, para mim nesse período de amamentação, né, que tem muita demanda aí. Eu achei que tem uma semana, na verdade, que eu comecei firme com ela, porque eu não sou boa para tomar nada. Eu esqueço, eu pulo um dia, sabe? E aí eu já vi uma diferença, mas assim, muito grande nessa questão do Sim, sim. cansaço mesmo. E com mais uma semana, porque a gente começa a ver resultados assim bem expressivos com 2 semanas de uso. Você vai ver assim, na próxima semana você vai ver ainda melhorar mais ainda, sabe? Olha que legal, né? Então, olha, tá vendo só, Divina Lu? Que legal, gestante pode e deve, né? Interessante, É, muito é, bom. sim, sim. E, ô, gente, só para poder eu terminar de falar aqui rapidinho dos alimentos que a gente não recomenda, eu falei dos chás, né? Uhum. Mas tem os adoçantes também, né, que a gente falou. E os peixes, tá? Os peixes são importantes. Mercúrio, né? Às vezes as pessoas falam, não pode comida japonesa. E fica só aquilo na cabeça, né? Não pode comida japonesa. E acha que é por causa do peixe cru. É óbvio que o peixe cru e nenhum outro alimento de origem vegetal cru ou mal passado é recomendado durante a gestação. Então, ovo com gema mole, né? Uma carne de porco mal passada, de boi mal passada. E o peixe cru não são recomendados por causa de riscos, né? De contaminação ali por bactérias, salmonela, né? Enfim, verminoses. Então, não é interessante. Mas não somente por isso. Esses peixes de grande porte, eles tendem a vir contaminados com metilmercúrio. E o metilmercúrio, né, se a gente intoxica por ele, por exemplo, a gente pode causar durante a gestação, né, anomalias nesse neonato, no desenvolvimento do neonato, Muito tá? importante, né, Simone? Porque as pessoas acham assim, nossa, estou comendo muito peixe. E às Sim, vezes você então, está fazendo errado, né? exato. Aí vem aquela Antes você coisa, não eu estivesse tô numa comendo. alimentação. Exato, eu tô numa alimentação saudável, aí fala assim, vou comer peixe porque peixe é saudável. Então, ficar atentas, tá, gente? A esses peixes de grande porte. Então, salmão, por exemplo, não é interessante consumir, tá? Aquele peixe tipo peixe espada, o cação também não é interessante, tá? É, o atum, né? Então, o atum em lata, se for consumir, o ideal é que vocês retirem o óleo, tá? Isso é uma outra dica, porque o metilmercúrio, ele se solubiliza em um ambiente em óleo, tá? Então, aquele óleo que vem no atum, em óleo, por exemplo, ele vai estar ali com metilmercúrio. Então, se vocês desprezarem o óleo, já diminui a quantidade ali se tiver presente, né? Então é importante terem essa consciência. Isso serve não somente para gestantes, né? Mas para todos nós. Por exemplo, Aham. quando eu vou consumir o atum, eu desprezo o óleo, sardinha, desprezo o óleo, por causa do risco dessa intoxicação aí com metilmercúrio, tá? E E uma qual outra que seria um dica, peixe que você indica, que você acha que seria bom, que as pessoas consigam com facilidade? Porque tem peixe que é mais complicado, né, Simone? então, aí a própria Pela nossa sardinha, região, no caso. a sardinha que é mais acessível
ela, por ser um peixe de pequeno porte, a intoxicação dela, né, por metilmercúrio é menor, então acaba sendo ela mais direcionada, né, e mais recomendada em relação ao atum, por exemplo, tá? Pra gente aqui, né, que a gente quase não tem muito acesso aos peixes de água salgada, né, que a gente tá longe aqui. Mas pra gente aqui, por exemplo, a truta é uma boa opção, né, se a gente conseguir achar aqui para poder comprar. A gente acha muito filé de tilápia. Ela também é indicada. Só que vem Ah, aquela sim. questão, gente, eu falo que vem muita questão da moderação. Por quê? O metilmercúrio, ele não está presente somente, né, nas águas do mar. Está presente também aonde a gente tem, né, gente, como fala, não é mineração, não, garimpo, né? Aquele garimpo ilegal, eles usam o mercúrio para fazer o processo de seleção ali do ouro. Então é muito importante a gente saber a procedência, né, do alimento, do peixe, de onde a gente está consumindo. Porque se for de algum local onde a gente tem a extração de ouro perto, por exemplo, fatalmente esses peixes estarão contaminados. Então, por isso que eu falo da moderação. A gente pode consumir igual filé de tilápia, sardinha e tudo, mas não colocar ele como via de regra. Então, coloca uma vez por semana, né, a cada 15 dias, bem espaçado, alternando, para que a gente não tenha riscos de intoxicação, porque quantas coisas que a gente come, a gente não sabe de onde que vem, né? Então, acho que é por isso que é importante a gente ter essa moderação aí, tá? A Entendi. Sabrina está perguntando, né, se essa dica vale para sardinha. Vale também. Eu sempre desprezo o óleo da sardinha também, tá? E aí, gente, é importante que aí fica na cabeça da gente assim, uai, então se é para desprezar o óleo, vou comprar o atum em água, né? Muita gente opta por ele em água, por exemplo, ao natural. E aí já não é interessante também. Por quê? Porque ele ao natural, para onde que o metilmercúrio vai sair? Se tiver, né? Vai estar lá no próprio peixe. Então, por isso que eu Então é ainda acho melhor melhor comprar com óleo mesmo e muito dispersar o óleo e óleo, né? desprezar. Dependendo da situação, eu até lavo, passo na peneira, sabe? Tipo, viro ele na peneira, passo água filtrada e depois eu jogo na panela, refogo com cebola, né? Coloca temperos naturais, enfim, e fica show, tá? E aí dá Ai, pra que bom. consumir beleza, né? Que ótimo. Você acredita que já tem 1 hora que a gente está aqui? Eita, como que passa rápido, né? Muito rápido. Muito rápido, Vamos gente. então, Simone, falar só um pouquinho para a gente finalizar em relação à quantidade de peso que é recomendado, né, na gestação aí. Eu já tive acesso a algumas tabelas que são até interessantes, porque elas pegam ali a gestante obesa, a gestante com Uhum, sobrepeso, a gestante com baixo peso e normal. Porém, essa sim. tabela é baseada em cima do IMC. Uhum, E aí eu fico pensando se é uma boa referência por causa de gestantes que já são treinadas, que têm sim. uma boa Composição massa muscular corporal, no né? corpo, isso. Então aí eu fiquei pensando, será que é um bom parâmetro para seguir, já que tem essa diferença aí? Sim, tem sim, tá? Aí é que vem, né, mais uma vez a gente reforçar a importância do acompanhamento aí para a gente realmente diferenciar. Porque a composição corporal é que é levada em conta, né? A gente já sabe hoje em dia que o IMC, ele não dita regras, né, vamos dizer assim, de nada, Exatamente. né? O que vai diferenciar é o seu percentual de gordura, a quantidade de massa magra que aquela paciente tem. Então, a gente tem essas tabelas, sim, né, pelo IMC para gestacional, mas é óbvio que a gente olha também a quantidade de percentual de gordura corporal. Existe uma tabela em relação ao percentual de gordura corporal Ah, também, legal. tá? Isso é até bem É essa que atual. você costuma usar, então. Exatamente. Então, o que a gente faz? É óbvio que a gente usa o IMC como base inicial, faz uma análise, então normalmente a gente pega a circunferência do braço, porque na mãe a gente já não vai, dependendo da evolução da gestação, a gente já não consegue fazer muito pregas mais.
Então a gente Com usa certeza. alguns dados, né? Como circunferência do braço, prega cutânea trispital, bicipital, para ver esse percentual de gordura. A gente não pode fazer bioimpedância, né, na Ah, gestante, é? então a corrente elétrica passando ali. Então a gente usa essas medidas, né, circunferência da panturrilha, enfim, para a gente ver esse percentual de gordura da mãe, tá? E aí a gente tem, da mesma forma que a gente usa para quem não é gestante, a gente usa para gestante também. Acima de 30% de gordura corporal a gente considera obesa, e aí a gente tem um valor X, né, de quantidade de peso recomendado. Mas aí a gente junta o IMC com esse percentual de gordura. Para O ter que um que é importante? parâmetro, né? Exatamente, a gente analisa as duas coisas, né? Uhum. Então, é claro que pra gente, né, no caso, pra mim, né, enquanto nutricionista, pra você, a gente olha, né, visualmente ali a mãe, a gente consegue ter uma noção já da composição corporal ali, para que lado que tá tendendo, e se o IMC ele tá sendo uma ferramenta, né, verídica ali para aquela situação ou não. Mas lá na consulta a gente sempre faz as duas avaliações, tá? É importante avaliar, né, Simone? Porque a gente tem aí, você pode engordar até 12 quilos. Ah, nossa, É, mas você engordou mais de 12 quilos. E às vezes não é isso. E às vezes uma isso, mãe com baixo percentual de gordura, ela vai precisar de ter uma reserva maior, né? Principalmente ali no sim. primeiro trimestre, onde muita gente não engorda, tem algumas que vão engordar sim, né? Que é É, para ter uma reserva já. exato. E sabe o que eu às vezes eu fico assim, eu acho que é importante ter parâmetros, porque senão a gente ia ficar também, né? Vamos dizer assim, a Deus dará. Mas nem sempre Aham. a gente tem que ficar atento, né? Ou sempre tentando alcançar aqueles parâmetros. Então, por exemplo, eu tenho mães, por exemplo, que entraram na gestação com baixo peso, e a recomendação para quem entra com baixo peso é que ela pode ganhar, né, de 12 até 18 quilos. 18. E aí você imagina, né? Olha só, uma mãe que já está baixo peso, IMC pré-gestacional, vamos supor aquela mãe que sempre manteve aquele peso, não passou por intercorrência nenhuma nos últimos meses, e aquele peso é o peso histórico dela, né? Sempre foi aquilo ali. E aí, de repente, só porque ela engravidou, eu tenho que chegar ela no peso ideal dela e ainda contribuir com mais o peso da gestação, sabe? Nossa. Eu acho que é Como muita se coisa. só o peso envolvesse aí, né? Se não tivesse outros fatores Exatamente. que vão fazer com que essa gestação seja pesada, né? Aí você já imaginou, tipo, em 9 meses você ganha 18 quilos, porque você tem que entrar nessa faixa, né? Vamos dizer assim, de recomendação. E aí você, já igual a gente comentou mais cedo, né? O ambiente ali metabólico da mãe já tá todo a vapor, né? Já tá completamente ali alterado para poder desenvolver o feto. E aí você entra com muita quantidade de alimento, porque você precisa de fazer essa mãe engordar a todo custo. Então, ou seja, né, eu acho que não é por esse lado. Então, por isso que a gente tem que avaliar a história do paciente, ver até que ponto que está desenvolvendo. A gente normalmente É. acompanha, né, com quantos gramas por mês que a mãe está ganhando. Se, por exemplo, ela chega lá no consultório, tô com, sei lá, 3 meses de gestação e já ganhei tantos quilos, né? Vamos supor, já ganhei 7 quilos. Aí a gente vai dar uma freada. Ou se ganhou Aham. pouco, a gente vai dar uma acelerada. Então, eu acho que é por isso que a gente tem que realmente acompanhar, sabe? E ver a história de cada uma, né? Da É. mesma forma que eu tenho gestantes, por exemplo, obesas entraram na gestação, né? Com obesidade e não existe a menor possibilidade de eu colocar ele em dieta, né? Vamos dizer assim, restritiva agora nesse momento. Eu não posso fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? É óbvio, a gente vai adequar a quantidade de nutrientes, melhorar a qualidade da alimentação dessa gestante e ir freando esse ganho de peso. Mas dieta, que eu já ouvi falar muito, sabe? De muitas pessoas que entram né, obesas na gestação e são orientadas a fazer dietas restritivas, né? Então, eu acho que é importante também a gente analisar isso, né? Então, por isso que tem que acompanhar, gente. É um período que merece, sim, um acompanhamento especial, viu? Entendi. A gente já vai finalizando, Simone.
E eu acho que assim, vou até deixar o meu recado em relação, pegando aí o gancho, é que nós temos que ter créditos, né? E Sim, esses créditos a gente vem adquirindo até antes da gestação, né? Na gestação, então a gente tem que ter essa consciência e por causa disso, por causa de pressão mesmo. Às vezes você tá ali obesa, você engravida, você não quer fazer uma dieta restritiva, você acaba se prejudicando, prejudicando todo o seu emocional, e às vezes você nem vai curtir tão bem aquela gravidez, porque, nossa, já está exato, preocupada com o peso ali, né? E já está se exato. sentindo mal, com muitas dores. Então, é físico e emocional. Então, eu acho que a gente já tem que pensar mesmo antes de engravidar, pensar durante a gravidez o que, que pode fazer, né? Questão do Hum, exercício físico. Para quê? sim, Para quando chegar o bebezinho, quando você estiver no pós-parto, você sofrer menos com o impacto disso tudo, né? Porque exatamente. aí, quando vem o bebezinho que você tá super ali com o seu emocional abalado, né? Questão hormonal também. E aí Sim, você começa a se comparar com outras pessoas, igual a gente vê aí essas blogueiras que voltam à forma física rapidamente. E a gente vê nossa. que isso não acontece com a gente. O que que acontece? Aí aquela É. pressão para voltar à forma física muito rápido e acaba que Hum, você perde também muitos bons momentos ali, né? E acaba se prejudicando até às vezes um descanso, que é um corpo sim. que precisa de descanso também. Você me falava isso. Uhum. Alessandro, você É, também precisa do descanso. Se você sim. tá com vontade de dormir, vai dormir, né? É. Então, assim, acaba que cria muito essa pressão hoje em dia em cima dessas gestantes, pós-gestantes. E aí, o que que a gente precisa de fazer? A gente precisa de ter créditos. Esses Sim. créditos a gente vai adquirir durante, antes e durante a Hum, gestação, com uma alimentação moderada, né? Dentro do possível, uma alimentação aí estipulada mesmo por alguém que entende de fato do assunto e o exercício também, para que exato. depois você não entre aí num desespero e não acabe se sentindo mal demais. Porque não tem jeito, gente. Não é só questão da estética, não. É questão da doença mesmo, questão da É, saúde, né? Que a gente busca por isso aí. E as duas coisas andam junto. Também não adianta sim, falar, nossa, mas eu tô saudável e tá tudo bem. Se você não aguenta nem se olhar no espelho depois, olha como que isso vai te impedir, às vezes, de sim. viver os melhores momentos que você pode viver mesmo, tanto na gestação quanto na pós-gestação. Né? O meu recado Exatamente. para essas gestantes que estão aí na live, olha a minha professora linda aí, para essas gestantes que estão aí na live, é esse. Então, assim, né? É, A gestação passa muito rápido, são 9 meses, né? 10. E passa muito rápido e a gente está preocupada aí com outras coisas, né? Quando vê, passou o tempo. E tem gente que ainda pensa assim, mas foi 9 meses, né? Mas foi na gestação e passou. É a mesma coisa a gente pensar assim, eu vou ali na academia, eu vou fazer só 1 hora de exercício, vai resolver alguma coisa? Não vai. Eu vou fazer exato. 3 vezes na semana um exercício? Eu vou fazer 20 minutos de exercício? Vai resolver alguma coisa? Não vai? Claro que vai, porque é uma somatória, né? Você Sim. vai ali adquirindo seus créditos e depois precisa ficar mais tranquila. É. E já é natural, né? Esse ganho de peso, é óbvio, ele vai acontecer durante a gestação, né? A criança vai pesar, a placenta vai pesar, o líquido amniótico vai pesar. O E a gente seio, já né? O o útero, seio, tudo isso. exatamente. E a gente já tem também a reserva de gordura corporal que vem junto, né? Então já é normal, mesmo que a gente fale que a mãe ganhou dentro do peso, fica mais ou menos cerca de 3, 5 quilos aí a mais que o corpo da gente reserva, né, de gordura corporal para a amamentação. Então, isso é fisiológico também. Então, de qualquer maneira, por mais que, né, você, vamos dizer assim, termine, ele teve o parto e tudo, tem retenção hídrica, muitas das mães já vão terminar esse parto com um saldo aí de mais ou menos 5 quilos nos primeiros meses. Então, aí ela vai começar a amamentar, vai começar a fazer atividade para reverter, né, vamos dizer assim, esse peso que foi
ganho aí em gordura, né, durante a gestação. Então, é por isso que eu falo que ganhar, a gente já vai ganhar mesmo, gente. É muito difícil a gente sair da gestação, né, no pós-parto e já voltar para o peso inicial, de E quando sem antes contar que não é só o peso, né, Simone? a composição A corporal, a né? gente não pode ficar muito ligada a peso. Então, tem gente que não faz nenhum acompanhamento nutricional, nem nada, né? Não tem acesso a um bom profissional e ela fica preocupada. Eu escuto demais isso. Nossa, meu bebê tá com 3 meses, eu já voltei o peso. E às vezes a pessoa tá com aquela barriga enorme, inchada. Ela tá super inchada. Exato, Eu exato. hoje pesei e hoje eu cheguei e falei, hoje eu voltei pro meu peso. Cheguei ao Uhum. peso que eu era. Mas tá cheio de desordem aqui, não é assim, sabe? E aí eu fico pensando, poxa, e se não tivesse o exercício? E se eu É. não tivesse a consciência da alimentação? Estaria muito pior. Porque você acredita, Simone, que a gente ainda escuta de algumas pessoas assim? Ah, eu fiz exercício, mas até hoje eu nem voltei meu peso, eu tô com essa barriga aqui, sabe? Então, assim, aí a É, gente pensa assim, se você não tivesse feito, não é? sabe? É igual eu penso, com tudo que eu tenho hoje de conhecimento, que eu tenho, né, como se diz, a faca e o queijo na mão, tenho o que, para onde ir para melhorar as desordens. É, Com tudo, o nosso corpo é único, cada corpo reage de um jeito, né? Algumas vão exatamente. voltar mais rápido, outras não. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, aonde que é? É. Na hora da gestação, pré-gestação, na hora da gestação e com exercício, né, físico bem orientado e a alimentação também, bem E a orientada. alimentação. Exatamente. Então, eu acho que é a hora da gente plantar agora, tá? Gestantes, eu gosto muito de uma frase que sempre que eu vou falar, né, sobre esse assunto, eu falo assim que o único meio de transporte aqui para a Terra é por meio da gestante. Então, a gente tem que cuidar muito bem delas, né? Sim, sim. Eu acho que tem que ser muito respeitadas. Sim, gente, eu ainda não sou mãe. Inclusive, quando eu entrei para a live, um monte de gente me dando os parabéns, achando que eu tava grávida. Eu também. Toda vez que a gente Sério, vai falar de gestante, alguém acha que é a gente que está grávida. não é? E ainda não estou, viu? Mas, enfim, eu sempre pensei nesse momento na minha vida, né? Se Deus quiser, vai chegar. E eu acho que a gente tem que sempre respeitar. Eu falo que existe uma vitamina que chama, que todas as gestantes deveriam tomar, que é a vitamina P, né? Que é a vitamina paz. Eu acho que a gente tem que ter paz nesse momento, sim, paz, Ê! tá? A gente deve ser respeitada nesse momento, as mulheres devem ser respeitadas. Acho que é por isso. Eu sempre olhei com muito respeito, com muita gratidão quando eu vejo uma gestante, sabe? A gente tá vendo perpetuar a espécie, né? Então, eu acho que tem que ter muita atenção nisso. Então, vamos conscientizar, cuidar da gente, cuidar do novo ser que tá vindo, né? Que eu acho que é isso que vai fazer Incentivar diferença. as gestantes, né? Não ficar colocando Sim. minhoca na cabeça delas. Ah, e é lindo, gente. Eu acho que eu sou Os suspeita para papais falar. aí, né? Os papais pensar que também são responsáveis, né? Muito. A gente pode fazer uma live depois, Alessandra, para falar do período pré-concepcional, que eu acho que é interessante, que envolve tanto a mãe quanto o pai. E às vezes fica muito focado só para a mãe, né? Ah, a mãe tem que alimentar muito Com bem, a mãe certeza, tem que fazer responsabilidade isso. dela, né? Só ela doando os genes ali, né? Não, o pai Não também. é não, né? A gente tem que preparar os papais também, né, para esse período aí pré-concepcional, né? Então acho que é importante sim a gente ter essa conscientização. E, gente, eu tô aqui à disposição, né? Se vocês quiserem me chamar, tirar dúvidas, enfim, eu vou estar aqui sempre à disposição, tá? Para ajudar da melhor forma possível aí. Nós vamos Você, fazer sim essa live, como muitas outras, viu, Simone? se Deus A quiser, gente tem né? muito assunto aí para tratar. Nossa, tem muita Muita coisa dúvida boa. para tirar, mas olha, gente, quem quiser, né, chamar a Simone aí, ó, as gestantes aí que quiserem ser bem acompanhadas, tem o perfil dela aí, eu deixei no Instagram, então é Gente, ótima profissional. Simone, te já agradeço demais. eu Sempre que impecável agradeço. nas explicações. Ah, obrigada, Ju. Obrigada, Ju.
Mas, gente, o meu Instagram ainda tá meio pobre de informações lá, mas eu vou começar a colocar mais coisas, principalmente relacionadas à gestação, tá? As gestantes que eu vi que muitas começaram a me seguir esses dias. Mas é aquilo que eu falei, eu quero agradecer, tá? E foi aquilo que eu falei. Eu terminei meu doutorado, depois veio final de ano, enfim. E aí, assim, agora esse ano eu vou focar aí para as redes sociais, né? Se Deus quiser, então vai vir muito conteúdo bom aí pela Com frente, né? certeza, eu Se tenho Deus certeza quiser, disso, Simone. né? Olha, eu quero te agradecer muito. Eu vou fazer o sorteio aqui agora. Eu vou sortear É, um acompanhamento, né, com já a quero saber. dieta. Então, eu já vou fazer aqui junto com você. Será que dá para fazer? Deixa eu ver. Bom, eu ainda sou meio cru para saber Ah, mas mexer eu aí. também sou, tá? Peraí. Eu acho que eu não consigo fazer. Peraí. Não, não tô sabendo. Não tô sabendo aqui. Peraí. Eu Obrigada, acho que eu vou. A Jussara tá parabenizando o projeto. Eu não. Obrigada, Jussara. Gente, eu agradeço demais a vocês, viu? Todo mundo que entrou aí, todo mundo que tem compartilhado, sabe? Isso é muito legal, viu? Não se esqueça dos seus futuros alunos aí, Simone, ó, seus Uai, alunos aí. jamais, Legal. jamais. Deixa eu ver que é o Então, Lucas. Simone, Lucas, não vou esquecer, não, pode deixar. eu acho que eu vou ter que que a gente vai ter que fechar aqui para Ah, mim fazer o é? sorteio. Ah, tá. Tá aqui já. Não, põe na sua frente para as pessoas. Não, eu vou virar aqui a câmera, Tá bom. né? Simone, então te agradeço muito, viu? Muito Não, eu que obrigada. agradeço. E a gente já vai pensar, quem sabe a gente não faz aí uma vez no mês, pelo menos, né? Para trazer umas Sim, informações aí, a cada 15 dias. exatamente, Pessoal, né? e amanhã nós vamos malhar, tá? Quem quiser malhar, pode vir, Eita, tá? As gestantes aí, nós vamos fazer uns treinos essa semana para apresentar um pouquinho do que é o Gesta Fitness para vocês. Mas eu já agradeço de coração todo mundo que entrou aí na live e pelos compartilhamentos. Quem está na live, que tiver interesse, a Amarelinha Kids está disponibilizando um voucher aí de 30% de desconto. Então, ó, só tirar um print. uhum. Vamos pedir, né, o pessoal aí para tirar um print da live e marcar a gente lá no Stories. E aí já pode usar o cupom de desconto aí, tá? Então tem muita gente Legal. aí participando desse projeto junto comigo. Igual você, Simone, que é super Ah, parceira. Te que agradeço bom, muito. Dessa vez nós conseguimos fazer a live. né? Graças a Deus. E caiu Então, chuva por aqui, viu? nossa, não fala não. Muita coisa difícil acontecendo, né? Muita coisa que mexe muito com a gente. Por isso que eu agradeço mais ainda o apoio de todo mundo aí. Tá bom? Gente, muito obrigada, viu? Obrigada, Alessandra, o pessoal que estava aí com a Beijo. gente. Muito obrigada. Com Deus, gente. Com Até a Deus, próxima. Simone. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Ó, Simone saiu. E eu tô com dificuldade para virar essa câmera aqui mesmo. Não tô sabendo fazer. Cadê o meu suporte? Tô precisando do meu suporte aqui para me ajudar. Eu vou fazer assim, pessoal, ó, eu vou fechar a live aqui, tá? E vou abrir outra live para fazer o sorteio aqui, tá bem? Então, ó, beijo, espero vocês amanhã. Não vão perder essa oportunidade, hein? Da gente começar esse treino aí nesse início de ano, as gestantes aí. Olha tudo que a gente já conversou hoje aqui. Então, eu sei que às vezes é difícil, que não tem muita disposição, mas vamos começar juntas devagarinho, tá? E dá tudo certo. Então, vou fechando a live aqui e vou abrir outra. Beijo. Obrigada, gente.